Meu amado irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com vocês? Deus é contigo. E obrigado por participar ativamente do meu canal, seja se inscrevendo, seja assistindo as mensagens, seja deixando o seu like, seja compartilhando. Deus abençoe você e Ele abençoe também ricamente a sua casa. Que hoje os céus se abram para derramar bênçãos sem medida sobre você e todos os seus familiares. Vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. É gostoso, Senhor, estar na Tua presença. É maravilhoso aprender do Senhor. É maravilhoso, meu Deus, entrar em comunhão contigo para ser instruído, ser instruída na vontade do Senhor. Abrimos o nosso coração nesta hora para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor mova a nossa vida de acordo com a Tua vontade, para que o Senhor arranque de nós esse eu e todo preconceito e todo pecado acariciado e coloque em nós um novo coração, para de fato refletirmos a Tua imagem, para de fato vivermos de modo semelhante e justo diante do Senhor. Fica conosco, abençoe cada pessoa que assistir a esta mensagem. Que a mão poderosa do nosso Deus traga a ela e a sua casa bênçãos sem medida. E que em Jesus Cristo tenha todas as suas necessidades supridas. Cure suas enfermidades, cure suas doenças, Senhor. Seja ela física, seja mental, emocional, social ou espiritual. Dá-nos um novo coração e converte-nos para sermos Teus hoje, Senhor, para fazermos somente a Tua vontade. Cuide da gente e abra o nosso coração para aceitar a Tua verdade e a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 37, 38 e 39. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que de agora em diante não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Meu querido, minha querida, essa mensagem é dura. Leia de novo o texto devagarinho, medite no texto e você vai concluir que Jesus Cristo aqui, Ele dá um está consumado aqui. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo que para os judeus a porta da graça estava se fechando. Eu costumo dizer que Deus é muito bom conosco. Ele é paciente conosco. Ele é misericordioso conosco. Porque o desejo de Deus é que ninguém pereça. 2 João, capítulo 3, versículo 9, está escrito que o desejo de Deus é que todos alcancem o arrependimento. E de acordo com o espírito de profecia, Deus lutou com Israel durante 1000 anos. 1000 anos Deus lutando com Israel. E ao lutar com Israel, para convertê-los, para purificá-los, para aperfeiçoá-los, para que eles de fato fossem a nação justa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para iluminar o mundo com o evangelho da salvação em Cristo, eles falharam terrivelmente, desesperadamente, miseravelmente. Israel fracassou na sua missão dada por Deus de espelhar a luz, de espalhar a luz da verdade de Deus, a vinda do Messias para salvar o pecador. E durante 3 anos e meio, agora
não mais profetas, né? Jesus Cristo diz que eles mataram os profetas, apedrejaram aqui os mensageiros de Deus, perseguiram, afligiram, expoliaram os servos de Deus, simplesmente por não acreditar e não aceitar o plano de Deus. Não esqueça a mensagem de ontem, né? A mensagem anterior, desculpa. A mensagem anterior, Mateus capítulo 16. Se você não tomar a cruz, se você não seguir os métodos de Deus, se você não seguir a vontade de Deus, se você não seguir os caminhos de Deus, você pode chegar em qualquer lugar, menos no céu. Os judeus, durante 1000 anos, receberam a lei e até guardaram a lei, praticaram mandamentos. O jovem rico, o fariseu, Nicodemos, se tornaram justos aos seus próprios olhos, porque estavam seguindo os seus próprios caminhos, seus próprios conselhos, seus próprios paradigmas, seus próprios costumes. E aí Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 23, verso 37, quantas vezes eu quis mudar o coração de vocês? Quantas vezes eu quis dar a vocês um novo coração, uma nova vida, novos sentimentos, novos desejos? Quantas vezes eu quis levar vocês pelo caminho direito que conduz à salvação e à vida eterna? E a questão da mensagem anterior, lembra? Se você quer, Deus não é arbitrário, Ele é um Deus de liberdade, que Ele oferece o caminho e Ele diz, se você quiser, você pode ter a felicidade no final do caminho. O caminho é estreito, o caminho é pedregoso, o caminho é espinhoso, o caminho é apertado, mas é o único caminho de felicidade eterna. E aí diz o texto, ó, a primeira questão que nós temos que analisar aqui, a oferta da graça oferecida a Israel, eles rejeitaram. Diz o texto, Jesus Cristo foi bem claro, vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis fazer um milagre na tua vida? Quantas vezes eu quis fazer uma reforma no teu coração? Quantas vezes eu quis fazer uma cirurgia completa no teu caráter? E você não quis. Agora, eu pergunto para nós, para mim e para você, o que Deus pode fazer por uma pessoa que diz não para Deus? Percebe que essa filosofia moderna de que Deus escolheu uns para se salvar, outros para se perder, é completamente antibíblica? Porque Deus está dizendo aqui, olha, quantas vezes eu quis fazer alguma coisa por você e você não deixou. No livro de Oséias, se eu não estou enganado, capítulo 6, Deus lutou com Israel do Norte muito tempo, enviou profetas, Elias e tantos outros profetas para ajudar aquele povo a sair da idolatria. E aí no capítulo 6 de Oséias diz assim, Efraim está entregue aos ídolos, não há mais nada que eu possa fazer por eles. Existe uma lamentação de Deus, eu não me recordo agora se é em Sofonias ou se é no livro de Amós, em que Deus pergunta para Israel, o que é que eu podia fazer por você que eu não tenha feito? Por que você rejeitou se eu fiz tudo? No livro de Malaquias diz assim, o jumento conhece o seu dono. O animal de carga conhece o seu possuidor. Mas Israel não me conhece. Israel me abandonou. E aí a gente entende Isaías capítulo 1. Porque se o povo não conhece a Deus, se o povo abandonou a Deus,
E Jeremias capítulo 2 diz que o povo começou a beber de qualquer cisterna deste mundo. Eles se beberam de cisternas rotas que não retêm água. Velhos paradigmas, tradições, costumes, mandamentos humanos. Mateus capítulo 15, Jesus Cristo diz para os fariseus, para os líderes judeus: vocês estão criando uma religião falsa para as pessoas, mandando as pessoas obedecer mandamentos humanos, em vez de obedecer o mandamento de Deus. Aliás, vocês estão rejeitando os mandamentos de Deus, rejeitando a verdade de Deus para seguir as tradições e os mandamentos dos homens. Percebe? É trágico. Porque todos nós somos convidados por Deus, somos chamados por Deus, somos escolhidos de Deus. E ao Deus nos escolher, antes da fundação do mundo, não existia judeu, não existia católico, protestante, espírita. Diz o texto de Efésios que Jesus Cristo morreu por nós na fundação do mundo. É a raça humana eleita para a salvação. E esse Deus da eleição da graça para todos trabalha incansavelmente para salvar a todos. E aí Jesus Cristo diz para os judeus: quantas vezes eu quis fazer alguma coisa por você e você não deixou? Aí você entende agora a mensagem de Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Percebe? Estamos vivendo um cristianismo de ilusão. Porque o cristianismo moderno diz que você não precisa mudar nada. Você não precisa renunciar a nada, você não precisa fazer nenhum tipo de mudança, você não precisa recomeçar, você não precisa ser uma nova pessoa. Você não precisa praticar, deixar de praticar velhas mentiras para começar a praticar a verdade. Jesus Cristo disse: eu estou aqui para mudar você. Eu vim fazer mudanças. Ele disse assim: quantas vezes eu quis fazer uma mudança em você e você não deixou? E no final Deus vai salvar todo mundo? Duas teorias terríveis. Primeira é que Deus vai salvar uns e outros não, que Deus escolheu uns para se salvar, outros para se perder. Quando a eleição da graça é para todos. Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Não existia judeus, nem católicos, nem protestantes, existia ser humano. Então Jesus Cristo morre pelo ser humano, que peca, que desobedece, que rejeita a lei de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Renivaldo, por que tem tantas igrejas? Porque as pessoas hoje querem consertar a Deus. Querem dizer que a Bíblia não é a verdade. E Satanás está usando exatamente os falsos ensinos para iludir as pessoas, dizendo que Deus é bonzinho e no final vai salvar todo mundo. Porque todas as igrejas são de Deus. Não. Deus só tem uma igreja na terra. E essa igreja chama-se Adventista do Sétimo Dia. E eu provo para você isso na Bíblia. Agora, Deus tem um povo na terra que pode não estar na igreja Adventista do Sétimo Dia. E nem todo adventista é povo de Deus, por favor, tá? A igreja de Deus chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, o povo de Deus pode estar ou não na igreja adventista. Está na igreja adventista, mas também está em todas as outras igrejas. Até no espiritismo, até no paganismo, até no confucionismo, até no budismo, até no islamismo. Deus tem gente espalhada em toda a terra. Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 11, se eu não estou enganado: existem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Isaías capítulo 57, se eu não estou enganado, 58, fala de um povo que não é judeu e que serve a Deus.
Jesus Cristo, no João capítulo 12, quando os gregos procuram a Jesus Cristo para compreender a verdade de Deus, Jesus Cristo disse: agora se cumpriu a vontade de Deus, agora será glorificado o Filho de Deus. Por quê? Porque quando ele for levantado da cruz, João capítulo 13, quando ele for levantado na cruz, ele atrairá todos os povos para ele. A salvação é Jesus Cristo, e fora de Jesus Cristo não há salvação. Agora a salvação é para todos. E aí Deus ainda, esse Deus apaixonado, esse Deus maluco, eu não entendo como é que um Deus pode querer insistir comigo. Mas é porque Deus ama loucamente a mim e a você. Porque Ele não quer que você se perca. Deus não deseja a minha perdição. Deus não deseja me queimar no último dia. Não se esqueça, Isaías 28 fala de uma obra estranha que Deus vai realizar. E a obra estranha é Ele queimar filhos, queimar filhas que Ele criou à sua imagem e semelhança. A obra estranha de Deus é Deus punir com a morte eterna pessoas que Ele criou para refletir a sua imagem e a sua glória. Mas que não quiseram. Mateus capítulo 23, verso 37, não quiseram. Deus quis, Deus trabalhou, Deus insistiu, Deus persistiu, Deus matou seu próprio filho, e a resposta do pecador é não. Eu não quero, eu não aceito, eu tenho que fazer meu próprio caminho. Então Jesus Cristo diz: sem Ele não há salvação. Agora, versículo 38, que é o cerne da nossa mensagem, é: a vossa casa vai ficar deserta. Meu amado, minha amada, essa mensagem, ela chega a me arrepiar. É sério, essa mensagem é dura demais para mim. Agora, não esqueça tudo que eu já disse. Deus é um Deus de amor, comprometido 24 horas com a tua felicidade e a tua salvação. O desejo de Deus é a tua salvação. O desejo de Deus é a tua felicidade. O desejo de Deus é a vida eterna para você. Não importa a comunidade de fé que você esteja. Não esqueça, a verdade é a palavra de Deus. Então, se você está numa igreja que não é a igreja adventista do sétimo dia, mas você obedece à verdade, você segue a Jesus Cristo, você tem renunciado ao mundo de pecado, não para se salvar, mas para ser de Deus, parecer com Deus, refletir o caráter de Deus, pode ter certeza que Deus está feliz com você. E talvez Ele nem peça para você sair de onde você está. Na antepenúltima mensagem eu falei, né? Na mensagem de Nicodemos, se a tua comunidade de fé está levando você para um caminho que não é o caminho da felicidade proposto por Deus, não é o caminho da vida eterna proposto por Deus, aí é preciso você deixar. Porque se você insistir no erro, aí Deus nada pode fazer por você. Assim como não fez por Israel. Já que você quer o caminho do mal, já que você quer o caminho da morte, tudo bem, deixa você aí. Deus com lágrimas, Jesus Cristo com lágrimas aqui, ó. Diz o texto do Espírito de Profecia que Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém. A Bíblia diz, né? Jesus chorou, Lucas diz que Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém. Ao pronunciar essas palavras aqui, Jesus Cristo pronunciou com lágrimas nos olhos: a tua casa vai ficar deserta. E aí você sabe por que a casa está ficando deserta. Não há nada que Deus possa fazer quando você diz não para Ele. O que Deus pode fazer por alguém que diz não para Deus?
Deus está trabalhando, Deus está enviando profetas, mensagens, conselhos, orientações, disciplina. Deus está tentando modificar o coração da gente. Deus está enviando o Espírito Santo para converter a gente. E a gente insiste no erro, mesmo estando dentro do cristianismo. Mesmo dizendo que é cristão, que crê em Jesus Cristo, que crê na salvação, que crê no céu. Aí Tiago diz, mostre-me a tua salvação com as tuas obras. E aí não tem nada a ver com dar esmolas, não tem nada a ver com você construir casas, igrejas, pregar evangelho. Salvação não é nada disso. Salvação é uma vida semelhante a Jesus Cristo. É uma vida dirigida, governada, sustentada pelo Espírito Santo. E lógico que se você é justo, todas essas coisas serão fruto da tua salvação. Salvação não é dar estudo bíblico. Salvação não é frequentar cultos. Salvação não é você dar metade da sua renda para os pobres. Isso não é salvação não, meu irmão. Salvação é Cristo. Agora, estando em Cristo, o meu amor pela salvação dos outros vai me levar a fazer essas coisas. Porque eu sou justo, então eu pratico justiça. Bondade, misericórdia, compaixão, amor, paz. Esses são frutos da salvação. E Deus está querendo realizar essa obra maravilhosa na tua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, aquele que começou a boa obra em você, Ele quer concluir. Deus quer preparar você para viver na presença dEle para sempre. Isaías 43, versículo 10 diz que Ele quer escolher você, Ele quer fazer de você o representante dEle neste mundo para refletir a glória dEle. Para mostrar ao universo que Ele é Deus e fora dEle não há outro Deus. Agora as pessoas precisam ver Deus em você. Como diz Rodrigo Silva, Deus quer fazer de você a Bíblia dele para o mundo. E talvez as suas ações, a sua conduta, o seu comportamento, seja a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Agora você vem me dizer que Deus só quer o coração? É ilusão minha pensar assim. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer um milagre, uma revolução. Deus quer que você viva uma vida extraordinária. Assim como Ele fez com Abraão. Abraão, sai daí, renuncie, negue-se a si mesmo. Ó, tem um caminho espinhoso para você seguir. Vai para Canaã. Aí Deus diz assim, já que você não quer, se você não deixar o oleiro moldar o vaso, se você não deixa o oleiro colocar o vaso na fornalha para transformá-lo num vaso útil e de bênção, o oleiro pega o vaso e joga fora. É o que Jesus Cristo disse aqui, a vossa casa vai ficar deserta. É duro demais isso aqui, meu irmão. É duro demais porque, imagine, Renivaldo, 34 anos de adventista, 35 anos de cristão. Aceitei o evangelho em 1987. Não numa igreja adventista, mas em outra igreja. 35 anos de cristão. E 35 anos Deus tentando fazer mudança no caráter do Renivaldo. 35 anos Deus tentando tirar pecados acariciados da vida do Renivaldo. Hábitos, costumes, desejos insanos. E eu sempre resistindo. Mas estou na igreja. Como vocês estão vendo, eu sou um pregador. Sou teólogo, formado em teologia. Já trabalhei para Deus durante 10 anos como evangelista. Já trabalhei como pastor auxiliar.
E aí no dia do juízo, Jesus Cristo dizer: Renivaldo, eu não te conheço. E hoje ele dizer para mim: já que eu não consigo fazer mudança em você, eu estou virando as costas para você. Jesus Cristo estava no templo em Jerusalém. Ele havia inclusive pregado ali, não é? Leia o capítulo 24 de Mateus. O capítulo 23, desculpa, 22 e 23. Leia os capítulos 22 e 23. Não é? Aí Jesus Cristo, quando vai saindo do templo, como a oferta final, o apelo final de Deus para aquele povo, é a última mensagem, é o último convite, é o último apelo de Deus para o povo de Israel. Jesus Cristo faz um apelo aqui, porque, meu irmão, minha irmã, sempre haverá o último apelo. Sempre haverá a última oportunidade dada por Deus para mim e para você. A questão, como eu digo, eu já disse, inclusive em vídeos anteriores, é que eu preciso cuidar, porque eu não sei quando é o meu último dia aqui. A porta da graça pode se fechar para mim hoje. Eu estou vivo. E para morrer, basta estar vivo, não é? E se eu morrer hoje, então a minha vida com Deus acabou. O meu livro foi selado. Foi fechado. E nele está a sentença final. Salvo ou perdido. Olha que terrível. Deus trabalhou durante 35 anos na vida do Renivaldo, tentando converter o Renivaldo, purificar o Renivaldo, salvar o Renivaldo. E ele brincou de ser crente. Brincou de cristão. Simplesmente se contentou em frequentar a igreja, devolver dízimo, fazer isso, fazer aquilo. Mas não deixou o Espírito Santo moldar e transformar o Renivaldo em uma nova criatura, uma nova criatura, para viver a vida de Jesus Cristo, para seguir a Jesus Cristo, para amar a Jesus Cristo, para renunciar aos pecados acariciados. Então, se o Espírito Santo não conseguir arrancar os pecados do meu coração, a porta da graça fecha. Jesus Cristo diz: a casa de vocês está ficando deserta. E acreditem, dos judeus que ouviram Jesus Cristo pronunciar essa palavra, exceto os discípulos, todos pereceram no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo e tocou fogo no templo. E muitos judeus estavam presos dentro do templo, achando que Tito não colocaria fogo no templo. E Tito, inclusive, prometeu que ele não colocaria fogo no templo. Mas quem disse que o templo seria incendiado foi Deus. A profecia foi dada por Deus. Então nenhum ser humano pode mudar os planos de Deus. Embora Tito tenha prometido e trabalhado e lutado até a última hora para que o templo não fosse incendiado, uma flecha atirada ao acaso atingiu as paredes do templo, que em pouco tempo se viu todo incendiado. Um soldado atirou uma flecha aleatória e o vento mudou a direção da flecha para o templo. Porque o Deus que havia dito, profetizado, é o Deus que não erra, é o Deus que não mente, é o Deus que não muda. E os judeus que rejeitaram a Jesus Cristo, rejeitaram a oferta de Deus para salvá-los, todos pereceram na destruição do templo em Jerusalém. E aí Jesus Cristo disse: vocês me verão outra vez, vocês não me verão mais. Agora vocês vão me ver quando eu estiver descendo nas nuvens com poder e grande glória. Na vinda do meu reino vocês vão me ver. Mas não vão entrar no reino. Vocês não me verão mais até que digam: bendito que vem em nome do Senhor.
Só que em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, esse mesmo grupo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, esse mesmo grupo, ao ressuscitar, eles vão dizer para as rochas e montanhas: caiam sobre a nossa cabeça e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode subsistir? Quem é que pode subsistir? Veja que a oferta da salvação aqui, ela vem antes do juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só. O que vem depois disto é o juízo. E quando Paulo fala dessa morte, ele fala da morte física e da morte espiritual. Porque se você rejeita a oferta da salvação, se você rejeita a oferta da graça, não resta mais nada para você, a não ser expectação de juízo e perdição. Leia lá 2 Pedro capítulo 3. Pedro fala dessa expectação de condenação para aqueles que rejeitam a verdade, para aqueles que rejeitam o amor de Deus, rejeitam a salvação oferecida por Deus, rejeitam a misericórdia, rejeitam o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10. Para quem rejeita, o que Deus pode fazer? A tua casa vai ficar deserta. Meu amado, eu quero concluir essa mensagem com o seguinte pensamento: Jesus Cristo está entrando ou saindo da tua vida hoje? Ou melhor dizendo, leia comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Onde está Jesus hoje? Apocalipse 3, versículo 20. É um apelo de Deus para mim e para você hoje. Apocalipse 3, versículo 20. Leia comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu amado, Deus é tão misericordioso que eu não posso concluir essa mensagem sem dizer que no ano 68 havia um profeta de Cesareia chamado Ágabo. E esse jovem profeta, esse idoso profeta, ele saiu de Cesareia, caminhou a pé até Jerusalém e durante 2 anos, observe, 2 anos, do ano 68 até o ano 70, ele rodeou Jerusalém todos os dias, dizendo: Jerusalém será destruída e o templo será queimado. Jerusalém será destruída, o templo será queimado. Abandonem Jerusalém, aceitem a oferta de Deus. Deus não mente, Deus não muda. Era a mensagem de Ágabo. Ano 68, Tito invade, cerca a cidade e misteriosamente ele abandona a cidade. Então os judeus confiantes disseram: tá vendo, esse profeta é falso, esse profeta é mentiroso, ele não está falando a verdade é que essa cidade não pode ser destruída e Tito, os romanos jamais invadirão Jerusalém. Ano 69, Ágabo continuava pregando. E aí os filhos de Deus, as filhas de Deus, que ouviram a mensagem, que aceitaram a mensagem, abandonaram Jerusalém. Ano 70, não existia nenhum discípulo de Deus, de Jesus Cristo em Jerusalém, porque eles já haviam abandonado a cidade, porque eles acreditaram na palavra de Deus, eles viveram o plano de Deus, aceitaram o plano de Deus e abandonaram Jerusalém. E aí Tito volta no ano 70, com sede de sangue, com sede de vingança, por causa da rebelião dos judeus
de não se entregarem, de não se renderem ao poderio de Roma. Então vamos aniquilar os rebeldes. Era a mensagem de Tito. Vamos destruir os rebeldes, sem piedade, sem misericórdia. Mas Tito promete: poupem o templo, não toquem no templo. Mas Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, versículo 2: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo era todo revestido de diamante e pedras preciosas de ouro, mármores e madeira preciosa. E uma flecha atirada ao acaso desviou seu curso e atingiu a parede do templo, que logo ficou em completa ruína, e nenhuma das pedras sobre a outra. Por quê? O ouro derretendo, as pedras preciosas derretendo pelo fogo, então o povo, os soldados afluíram para colher aquilo ali, e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada pelos soldados romanos. A profecia é verdadeira, a palavra de Deus é a verdade. Se você rejeita a verdade hoje, o que será de você? Então Jesus Cristo, olhando para mim e para você, vendo que a gente está vivendo um cristianismo de fachada, ele diz: filho, eu estou à porta. Eu quero modificar você. Eu ainda insisto com você. Deus insistiu com os judeus até o ano 70. Ano 34, no apedrejamento de Estevão, se cumpriu a profecia de que Israel seria rejeitada como nação de Deus. Ano 34, então se cumpriu a profecia de Mateus, capítulo 24, verso 3. Ou 23, versículo 38. Jesus Cristo fechou a porta da graça quando eles apedrejaram Estevão no ano 34. Os judeus ali selaram a sua sentença de morte eterna quando apedrejaram Estevão, rejeitando a graça misericordiosa de Jesus Cristo. Mas Deus é tão bom que ainda vai esperar mais 40 anos, quase 40 anos, né? 36 anos. Deus ainda vai dar um tempo de oportunidade para aquele povo compreender o Evangelho, aceitar o Evangelho e não serem destruídos. E ainda Deus envia o profeta Ágabo. Durante 2 anos, todos os dias, sem cessar, disse: a cidade vai ser destruída. Salvem a si mesmo e a sua família. Mas eles haviam dito no ano 33 que o sangue de Jesus Cristo tinha que cair sobre eles e sobre os filhos deles, rejeitando que eles não tinham rei senão César. Ao escolher César como rei deles, eles rejeitam a Jesus Cristo e rejeitam a salvação. Por isso eles apedrejam Estevão, e no ano 70 a sua esperança e cidade é destruída. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo diz para mim e para você: estou à porta. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero fazer um milagre em você. Eu quero converter você. Eu quero purificar você. Eu quero transformar você. Eu quero te dar a vida eterna. Quantas vezes Deus vai insistir com você? Até quando Deus vai continuar batendo a porta? Até quando você vai deixar Deus do lado de fora? Se alguém abrir a porta, disse Jesus Cristo, eu entrarei. Hoje Jesus Cristo está saindo ou está entrando na tua vida? Jesus Cristo é hoje um hóspede permanente ou ele vai virar as costas para você? O que você vai fazer hoje da pregação de hoje? Qual é a tua escolha hoje? A tua casa vai ficar deserta. Jesus Cristo vai fazer o último apelo para os judeus. Jesus Cristo hoje está, quem sabe, falando para você. Você não tem amanhã, nem depois, nem o ano que vem, não. Eu estou fazendo muitos planos para 2023, né? Retomar o meu mestrado, viajar para o sul e para o nordeste. Agora, e são planos. Podem ou não se realizar. Agora, sabe de uma coisa, meu amado? Sabe de uma coisa, minha amada?
Deus está dizendo para mim e para você hoje. Pode ser que eu esteja saindo da sua vida, Renivaldo, porque você insiste nesse pecado acariciado. Você insiste nesse paradigma, nesse costume, nessa tradição. Você vive me rejeitando, vive rejeitando os meus ensinos. O que você hoje está fazendo com Jesus Cristo? Está expulsando Ele da sua vida? Ou está abraçando Jesus Cristo? Está abrindo a porta para Jesus Cristo? Se você quer abrir a porta para Jesus Cristo fazer um milagre em você e preparar você para ser dele e morar com Ele, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. Senhor, não nos rejeites, não nos abandone, não vire as costas para nós. Pai, se ainda temos deixado o Senhor do lado de fora, se ainda temos resistido ao convite do Espírito Santo, toque agora o nosso coração, Pai. Aceite a nossa adoração, aceite a nossa entrega. E Senhor, prepara para nós aquele banquete que o Senhor prometeu. Apocalipse 3:20, entrarei em tua casa, cearei contigo e tu comigo. Prepara esse banquete, Senhor, conforme a promessa da tua palavra no Salmo 23. Prepara para nós uma mesa e que as bênçãos do nosso Deus não faltem na nossa vida e que a gente jamais vire as costas para a tua palavra, que a gente jamais rejeite a profecia, que a gente jamais despreze ou abandone a verdade, mas que a verdade seja a lâmpada do nosso coração, a nos guiar neste mundo tenebroso. Aceita-nos, Pai, abençoa-nos e perdoa-nos. Toma-nos para sermos inteiramente teus e nunca vire as costas para nós, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.